beabá da sustentabilidade. Olá, ouvinte do Beabá! Antes de mais um episódio, eu queria te contar que nós temos um site que é www.obeabadasustentabilidade.com.br. E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas. Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Agora estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 182, Caminhos Verdes à Sustentabilidade da Indústria Calçadista. E para falar desse tema hoje aqui no podcast, eu e o Renato Gatti, a gente recebe hoje o Kleber de Oliveira, que é jardineiro, ativista de sofá e criador de produto. Atualmente ele é radicado na Bavária e ele trabalha na famosa marca esportista das Três Listras alemã. Anteriormente, ele trabalhou em sua maior concorrente, a Xuxa, de nome inspirado na deusa grega Nika, atendendo o Mercosul no Brasil. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Oi, Renato. Oi, Gustavo. Ouvintes do Beabá. Obrigado pela essa oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês hoje. Olá, Gustavo, Kleber. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E olá a todos que estão nos escutando. E um prazer receber você, Kleber. A gente sempre fica muito feliz para falar um pouco sobre o tema do mercado calçadista e trazer um pouco sobre a sustentabilidade. Ele que é especialista aí no setor, tenho certeza que vai ser uma conversa sensacional, Kleber. E bom, para a gente começar então, vamos uma rápida introdução aqui e já começar as perguntas para o Kleber. A indústria calçadista, com uma produção global de mais de 20 bilhões de pares de sapato por ano, possui impactos ambientais significativos, especialmente pelo uso de materiais não recicláveis, emissões de carbono e a geração de resíduos. No Brasil, esse setor movimenta cerca de 400 milhões de pares anualmente, consolidando o país como um dos maiores produtores mundiais. E com consumidores cada vez mais atentos à sustentabilidade, a busca por práticas sustentáveis não é apenas uma tendência, mas uma necessidade. E recentemente, grandes marcas do setor têm investido em materiais reciclados, biodegradáveis, buscando reduzir sua pegada ambiental e atender às exigências dos consumidores mais jovens e também os mais exigentes. E aí, né, já trazendo aqui o Kleber, antes da gente explorar um pouco mais sobre esse mundo do setor calçadista, as ações de sustentabilidade e os impactos, Kleber, acho que seria legal você contar um pouco para a gente, né, da sua trajetória no setor, como começou o seu envolvimento com ações sustentáveis na indústria também. A minha trajetória como criador de produto calçadista já passa dos 15 anos e eu sempre tive em mente entregar ao consumidor um produto durável e de qualidade. Durável eu prezo como essencial e a qualidade eu percebo que ela varia de acordo com a expectativa e o entendimento de cada consumidor. Eu fico feliz em perceber que cada vez mais cresce o número de consumidores interessados em entender e ter a visibilidade das ações sustentáveis que cada produto a ser consumido teve para chegar até aquele resultado final, até o consumo daquele produto. Eu faço esse comparativo de que em 1998, para ser mais exato, no Brasil, iniciou-se o detalhamento calórico dos alimentos descritos na embalagem dos produtos alimentícios. E ali o cliente começou a ter a visibilidade de quantas calorias estavam sendo inseridas por ele, por ela, consumindo aquele produto. E eu penso que a gente já passou do tempo de ter o mesmo detalhamento, mas o detalhamento de qual foi o consumo de carbono
para chegar até aquele produto que tu tá consumindo, até aquele tênis, até aquela camisa, até aquela garrafa plástica da água que ele tá tomando, né? E eu fico feliz saber que isso é uma meta global, né? Que o foco é ser atingido até 2030, né? Ter esse detalhamento do consumo carbônico descrito na embalagem dos produtos, do detalhamento da composição. Mas respondendo ao teu questionamento, quais são as ações sustentáveis que eu emprego na indústria, eu digo que não só eu, mas todo mundo, eu acredito que já passamos do tempo de que ter a consciência ambiental do que a gente está criando é tão e muitas vezes mais importante do que o design em si do produto. E aí, entrando já dos produtos da indústria calçadista, né? É uma indústria que é conhecida por uso de materiais como couro, como plástico. Quais que são os materiais que são mais comuns hoje na indústria? Como é que eles se comparam em termos de impacto ambiental? Como é que está esse trabalho em termos de busca e de alternativas mais sustentáveis para serem adotadas pela indústria calçadista? Por ser um material muito resistente, durável, permeável e térmico, o couro ele ainda continua sendo o material mais usado na indústria calçadista. Em seguida, vem os materiais sintéticos como EVA, espumas, borracha, nylon. Nesses tempos... Nós estávamos numa reunião de time na empresa e uma colega de custos, nós estávamos discutindo a meta global para aquela estação, quantos pares a marca gostaria de atingir, e uma colega de custos olhou para o grande time e fez a pergunta em voz alta: quem sabe dizer quantas vacas vão morrer para nós conseguir entregar todo esse número de calçados para a gente conseguir ter essa quantidade de couro que a gente precisa. E ali eu notei que metade do time ficou distraído fazendo a matemática de quantas vacas, no caso, precisariam ser mortas para fazer aquela quantidade de pares, e eu notei uma quantidade pequena de pessoas sensibilizadas com o fato de que nós estávamos falando de um ser vivo, né? De uma vaca que a gente sabe, de um bovino, né? Que a gente sabe que tem o tempo de vida de 15 a 25 anos, mas na indústria pecuária, muitas vezes no seu segundo ano de vida ele é sacrificado para o seu consumo de carne, derivados e junto disso o seu couro, a sua pele também, né? Isso quando a gente não está falando de um couro mais nobre que venha a ser de um bezerro, né? Esses tempos eu fiquei revoltado quando eu vi aquela manchete daquele pecuarista que inclusive usou um químico, o agente laranja, né? Esse químico chamado agente laranja, que foi inclusive usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã para desmatar mais de 80 mil hectares no Pantanal, que venha a ser, acredito que foi no Pantanal, que venha a ser praticamente esses 80 mil hectares o tamanho da cidade de Campinas, né? Esse desmatamento foi para o desenvolvimento de pasto de boi, né? E depois de ter absorvido aquela informação, ter ficado ali revoltado, eu fiquei pensando que, de certo modo, eu também sou colaborador daquele desmatamento. De que nós somos colaboradores daquele desmatamento. Quando a gente consome carne, quando a gente consome couro, né? Então, de certo modo, nós somos colaboradores. Mas quando a gente fala da substituição deste material, desse couro de origem animal, existe sim alternativas, existe tecidos vegetais que não podemos chamar de couro, né? Nós chamamos de couro de cactos, couro de amora, couro de banana, couro de cogumelos. Existe uma grande gama
gama que cada vez mais cresce de tecidos vegetais, tentando imitar o couro na indústria, mas até o presente, esses materiais, este tecido sintético, ele ainda não tem a performance exigida e esperada para a produção de calçados, né? Ela ainda tem uma performance muito fraca. E também sua composição, esses materiais, eles não são tão, como eu posso dizer, eles não são tão positivos quanto parecem, porque em sua composição eles também carregam plástico, que na minha opinião também vem a ser um grande vilão. Mas eu penso que cabe a nós, grandes marcas, experimentar e trabalhar junto com esses fornecedores no aperfeiçoamento desses artigos, né? Particularmente, eu acredito que o calçado mais sustentável é aquele que mais dura. Mas eu também penso que muitas vezes pequenas iniciativas podem fazer a diferença. Por exemplo, uma ponteira de atacador, ela pode ser, ao invés de plástico, ela pode ser encerada, né? Eu realmente preciso de tanto papel, estufa de papel dentro do meu tênis? Quanto plástico eu posso tirar da minha embalagem? Muitas vezes as pequenas ações também podem fazer a diferença sustentável no produto. E Kleber, acho bem legal de se trazer essa questão da pergunta que sua colega colocou, porque ela impacta, né? A gente, quando está trabalhando, às vezes até no nosso dia a dia, quem consome carne, né? Tem as pessoas que já são mais esclarecidas, né, veganos, vegetarianos, que já pensam mais diretamente nessa questão animal, mas na maioria das vezes a gente está lá no nosso dia a dia, você está comendo uma carne, você não pensa que, apesar de você saber que veio de animal, você não fica pensando, poxa, quantos gados ou quantas aves, quantos porcos, né, tiveram que ser abatidos para a gente estar, né, tendo acesso a esses produtos, né? Então eu acho que é uma pergunta que realmente ela choca e muito importante de ser feita. E você citou aí algumas alternativas ao couro, que é um material, igual você trouxe, né, muito utilizado e com propriedades impressionantes para a indústria calçadista, né, devido às suas características, e me impressiona que nossa tecnologia ainda não conseguiu encontrar um material tão bom quanto que a natureza, né, de certa forma, oferece, mas eu queria saber justamente isso, quanto que a indústria tem olhado para esses materiais que tenham práticas veganas? É uma tendência, o consumidor está buscando justamente para a gente reduzir esse número de abate, né, de animais, assim, vamos falar diretamente, obviamente, né, não é que o animal é abatido para a indústria diretamente, né, tem diversos usos, mas acaba sendo uma prática que acaba se utilizando de um animal. Então eu queria entender como que a indústria tem visto e como que é a demanda do consumidor para esses materiais veganos, se a gente já tem materiais 100% veganos atualmente. Boa pergunta, e para responder essa pergunta eu vou ser um pouco contraditório, porque eu também já passei por essa transição, digamos assim, né? Eu sigo uma dieta à base de plantas já fazem anos e nessa transição eu também quis me desfazer de tudo que eu tinha de origem animal no meu guarda-roupa. Calçados de couro, jaquetas de couro, roupas de lã, tudo de origem animal que eu tinha eu quis me desfazer, mas eu logo percebi que as opções no mercado de presentes são muito poucas ou quase nulas, porque de certo modo, eu não gosto de usar esse termo greenwash, elas estão disfarçadas numa etiqueta vegana. Por exemplo, eu estou usando couro sintético no meu calçado, né? Eu não posso nem chamar de couro sintético, eu tô usando sintético no meu calçado, mas a cola, né, a gente chama de adesivo na indústria, a cola ela tem composto animal em si. O pigmento do meu couro sintético, o pigmento do meu tecido, ele tem animal em sua composição. Então, o que eu penso hoje é quão menos agressivo é aquele produto que eu estou consumindo, que eu estou ofertando, né? E, novamente, cabe a nós, grandes marcas e fornecedores, trabalharmos no aperfeiçoamento de novos materiais para atingir as expectativas de qualidade de produto e expectativa de consumidor, né? Entregar um produto livre de crueldade animal. Boa. E agora indo para a parte mais, talvez, técnica ou de processo, né? A
gente tem sempre falando em relação, né, quando fala de moda, fala muito da parte dos fornecedores da cadeia da moda, né, da cadeia fornecedores, dos problemas que podem gerar, principalmente em relação à maneira como as pessoas trabalham ou como buscam as suas práticas de produção serem sustentáveis. E como é que funciona, né, esse processo nas grandes empresas de calçados de aprovação de fornecedores, de buscar práticas sustentáveis para os fornecedores de forma a impactar na sustentabilidade dos produtos? Todo fornecedor tem interesse em trabalhar com uma grande marca, não só visando o grande lucro, mas também ter esse cliente na sua cartela de fornecedor. E também se aprende, é uma via de duas mãos, né? É o cliente que aprende com a marca que aprende com o fornecedor. Então é uma parceria que se espera sempre o melhor, né? Ninguém trabalha sozinho e ninguém faz nada sozinho, né? E para homologar, para trazer um fornecedor para uma grande marca, são vários critérios que são sempre analisados. É tu identificar o potencial daquele fornecedor, é fazer uma avaliação, é fazer um constante monitoramento. Existe também uma revisão periódica para ter certeza que aquele fornecedor está atingindo as expectativas de entrega de produto. De certo modo, há um sigilo que é esperado em termos de desenvolvimento de materiais, de composição de materiais. Então, para trabalhar com um fornecedor, é uma parceria que é muito bem estruturada, de certa forma. Bom, legal você comentar, Kleber, sobre esse envolvimento dos fornecedores, né, e como vocês trabalham com eles, porque de fato, quando a gente fala de sustentabilidade, é de suma importância a gente ter esse olhar para toda a cadeia. A gente vê em diversas indústrias aqui no Brasil. Recentemente, né, a gente viu impactos de grandes empresas que às vezes não tinham um olhar muito próximo ao fornecedor. Isso acaba, às vezes, achando coisas absurdas, né, desde trabalhos análogos à escravidão ou produtos, né, que estão impactando o ambiente. E se a empresa não trabalha de forma, né, unida com os fornecedores para orientar eles a melhor forma, né, de entregar os seus produtos, a gente nunca vai ter um desenvolvimento sustentável de fato. E falando na indústria calçadista como um todo, na produção dos calçados, a gente sabe que existem diversas etapas aí, né, para sua concepção. Olhando para os desafios das fábricas que elas possuem hoje dentro dos seus processos, quais são os maiores desafios enfrentados para que eles sejam sustentáveis, né? E quais inovações que vocês vislumbram aí que estão surgindo para minimizar cada vez mais esses impactos ambientais? Grande maioria das vezes essas iniciativas não são tão nítidas e, de certo modo, parecem ser não tão eficazes. Porém, tivemos grandes evoluções nos últimos anos e certeza de que a evolução está nos materiais. O grande impacto que eu vejo sustentável hoje em dia, né, no atual presente, vem a ser nos materiais e, claro, processos em si. Não só separando, na pergunta anterior que a gente falou de fornecedor, mas trabalhando com o fornecedor para ter um processo mais consistente e eficaz na entrega desse material, mas, por exemplo, muitas vezes quando o cliente vê o produto final em loja, não tem noção do processo que aquele produto demorou para passar para estar pronto ali na loja para ser comprado, para ser consumido, para comprar online. É interessante ter em mente, por exemplo, existem produtos que são feitos em semanas, existem produtos que são feitos em meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Sushi, por exemplo, teve um tênis que foi muito famoso, Sushi Shots, para a galera tentar entender, aquele de molinha que demorou 7 anos para ser desenvolvido, aquele produto, né, que hoje não está mais tanto em moda. Mas, respondendo a pergunta, por exemplo, esses materiais e esses produtos passam por uma gama de teste de laboratório muito grande, onde a gente confere a qualidade do material que eu estou usando para fazer o tênis e o do tênis final. Por exemplo, eu estou testando aquele material, se ele vai dar alergia no cliente, se a água
usada para fazer aquele couro ou aquele tecido, aonde está indo essa água? Ela está voltando para o meio ambiente, ela está sendo reciclada? O que é feito com aquela água depois que eu produzo aquele meu tecido, aquele couro, né? Novamente, como eu disse, os pigmentos, eles vão dar alguma reação, eles são pigmentos cancerígenos, né? Então é toda uma gama de teste que é feita até chegar ao consumo final. Por exemplo, o algodão do meu tecido, qual a origem daquele algodão? E depois de pronto o produto, eu também faço análises de laboratório para saber o quão resistente ele é, né? Se ele passou nas expectativas de qualidade que é esperado do produto. Também, hoje em dia, a minha atual marca das 3 listras, por exemplo, nós não trabalhamos com produto. Trabalhamos, mas temos uma gama pequena de produtos vulcanizados, né? O que é o produto vulcanizado? É o produto que, imagina, uma borrachinha, uma massinha de modelar, que vem a ser a borracha, falando, né? Faz pro nosso ouvinte entender. É uma borracha que eu coloco no forno, eu vulcanizo para ter a forma final lá, a borracha endurece e fica pronta, aplicada no calçado, né? Esse processo de vulcanização, ele emite muitos gases e é um gasto de carbono alto. As grandes marcas também não trabalham muito com laser em couro, por exemplo. Eu vou aplicar um laser ali no couro que eu tô queimando a superfície do couro e tô largando fumaça para o meio ambiente. Então, sim, existe várias etapas e processos sustentáveis na indústria, onde a gente, com o decorrer do tempo, vai entendendo e conhecendo e o que está agredindo e o que pode ser aperfeiçoado, e essa grande prática, esses conhecimentos, eles são repassados entre as fábricas, porque geralmente a fábrica que faz a marca Sushi, ela também faz a marca das 3 listras e também fazem outras grandes marcas, e ali é uma prática onde quem faz o produto também aprende e sabe aplicar e melhorar nos seus processos. Bom, quando a gente fala também de sustentabilidade, a gente concentrou até agora muito mais na parte da fabricação, né? Mas o lojista, ele também desempenha um papel importante na forma como o consumidor finaliza a compra, né? Com a informação sobre os produtos. Então, como é que essa informação é passada, né, para o consumidor final? Ela é repassada aos revendedores? E como é que isso afeta, né, a experiência de compra final, principalmente para quem está buscando um produto mais sustentável? O lojista, ele tem um papel essencial na experiência de compra do cliente. Eu me considero um felizardo porque no meu histórico profissional, eu iniciei a minha carreira trabalhando como merchandiser em loja, então eu trabalhei no ponto final, onde eu vendia o produto, né? Eu montava cenário para cliente chegar e ter toda aquela experiência de marca. Então, quando a gente fala em termos de sustentabilidade que é repassada aos revendedores, a gente tem que treinar o vendedor, né? Para o vendedor estar preparado para explicar e ter o conhecimento da composição e da história daquele produto que a gente está entregando e vendendo para o consumidor, né? Fazer que aquela experiência de compra do cliente seja a melhor possível em termos de provocar a satisfação da compra, mas também passar o conhecimento de tudo aquilo que, né, de certo modo, não só a moda está trazendo, mas também os steps de produção daquele calçado. E também existem práticas muito simples, que daí eu acho que já cabe a cada loja, porque também existem as marcas, existem as lojas físicas das marcas e também existe as marcas, as lojas de calçado multimarcas, né? Que tem todas as marcas ali dentro. Então, daí já vem outro segmento de experiência que eu penso. A embalagem. Eu preciso que as minhas sacolas sejam de plástico. Eu preciso que a alça da minha sacola seja de plástica, porque, imagina, eu estou criando um produto com apelo sustentável e a minha embalagem, ela
tem muito plástico em sua composição. Então, eu tenho a convicção de que o vendedor é essencial e pilar, e a experiência final de marca, muitas vezes, a não ser a compra online, cabe ao vendedor que está entregando e participando daquela compra e venda com o cliente. E Kleber, falando do consumidor, né, dessa experiência, a gente tem hoje, né, as diversas gerações aí, Y, Z, Alpha, enfim, Baby Boomers, né, com diferentes expectativas quanto à sustentabilidade dos produtos que elas consomem, né? Quais as mudanças que vocês percebem em termos de demanda de produtos cada vez mais sustentáveis dentro dessas diferentes gerações e como que as inovações, né, com que a gente tem várias inovações hoje em dia, né, no mundo da moda, né, da indústria calçadista que a gente está trazendo aqui, como você vê que elas ajudam a atender essas tendências de mercado para fazer melhores lançamentos, estarem preparados para atender cada vez mais esses diversos públicos que demandam os produtos? Muito interessante essa análise. Eu falei demais já sobre esse material aqui nessa conversa que eu estou tendo com vocês hoje, mas em 1950 a gente sabe que o plástico ele cresceu a grande escala, né, substituindo o vidro, o barro e a argila, né, e foi, eu penso que os boomers, né, interessante aqui, eu estou olhando na minha colinha, os baby boomers nascidos de 47 a 64, junto com a geração X, que foram nascidos de 65 a 80, na minha opinião, essas duas gerações, elas ressignificaram o conceito do durável. Eles, de um certo modo, eles têm um grande entendimento e uma expectativa de receber e consumir produtos duráveis, porém, o apelo sustentável tem chances de melhoria. O entendimento, né, sustentável dessas duas gerações tem chances de ser aperfeiçoada, né? E quando eu penso na geração Y, os milênios, também chamados de milênios, né, nascidos de 81 a 96, juntos com a geração Z, de 97 a 2010, eu vejo essas duas gerações como as mais engajadas em causas ambientais e consumidores que esperam e procuram alternativas que atendem e foquem no apelo sustentável. Eu fico triste até de falar, de classificar, de mencionar, mas na minha opinião, o que eu vejo, a geração Alpha, nascidos de 2010, eles são uma geração que eles têm um enorme entendimento sustentável, mas grande maioria, quando a gente vê o consumo final dessa geração, grande maioria acaba consumindo sempre fast fashion e produtos descartáveis. Eles têm um grande entendimento, uma expectativa, de certo modo, de consumir artigos sustentáveis, mas em realidade não são isso que acaba sendo consumido por eles. Eu fico triste e também não os culpo, porque, de certo modo, eu penso que nós entregamos esse cenário atual para eles, né? Mas eu também acredito que essa vai ser a geração que vai fazer a diferença e reverter todo esse atual cenário catastrófico em termos de sustentabilidade que estamos enfrentando atualmente. Legal a questão das gerações e pensando um pouco no futuro, quais são as maiores tendências de produtos sustentáveis que estão sendo lançados no mercado? Então, quando falamos de tendências de produtos sustentáveis que estão sendo lançadas no mercado, eu tenho a convicção de que a força dessa ação está nas parcerias, né? Nas parcerias de fornecedores com grandes marcas, tendo a oportunidade de testar e trabalhar no aperfeiçoamento de artigos, como eu já mencionei aqui, de aperfeiçoar materiais existentes
né? Trabalhar no aperfeiçoamento de performance desses materiais. Então é essa parceria de melhoria, visando uma melhoria, e também parcerias entre pequenas grandes marcas, digamos. Eu não mencionei aqui as marcas com as quais eu trabalhei, mas eu acredito que essas que eu vou citar aqui merecem um pouco de parabéns, né? Um pouco não, uma salva de palmas, porque, por exemplo, a Nespresso, ela trabalhou com uma marca portuguesa chamada Zeta, essa startup portuguesa, aliás, onde a Nespresso utilizou o seu descarte de borras de café para produzir um tecido vegetal, para produzir uma edição limitada de calçados com essa startup, né? Nós também sabemos que o descarte de alimentos em aterros sanitários é enorme pelo mundo, e um designer coreano, eu gosto muito dos coreanos porque eu sempre vejo muito resultado tecnológico vindo deles, é um povo muito interessado nesse tema, né? Eu tenho grandes amigos coreanos que sempre me trazem novidades nesse ponto, mas essa startup italiana chamada ID Lab, eles trabalharam com esse designer utilizando cascas de maçã, cascas de uva, folhas de abacaxi, e produziram esse tecido vegetal para também produzir uma coleção limitada de calçados, né? A gente sabe também que existe a Parley, né? A Parley, ela trabalhou já com as 3 listras, onde eles tiram plástico do oceano para produzir um fio de nylon. Até a Prada utiliza esse fio de nylon na produção de muitos dos seus produtos e não divulga isso, né? Apenas aparece na sua produção. Então, eu acredito que a inovação e a parceria é o futuro e maior tendência quando a gente fala de estar disponibilizando produtos sustentáveis aí no mercado. Ninguém faz sozinho, e todo esse conhecimento ele precisa ser compartilhado, e essas boas práticas precisam ser divulgadas e novamente proliferadas para os grandes produtores e criadores de produto. E a gente já está mais para o final aqui. Qual que é a sua mensagem em relação às empresas do setor calçadista que ainda estejam hesitando em adotar práticas mais sustentáveis, e como é que você enxerga esse futuro desse setor em relação a termos de sustentabilidade? Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conversar aqui com vocês hoje. Gustavo e Renato, vocês estão de parabéns pela iniciativa. São mais de 180 episódios falando sobre sustentabilidade e despertando visões em diferentes áreas. E também, bem merecido, o parabéns ao ouvinte que procura e tem interesse de entender e clicar chaves em diferentes áreas que muitas vezes a gente não pensa, não pensa, né? A chave do conhecimento é dividir e ter oportunidade, iniciativas assim como vocês de ter esse podcast é a grande diferença que a gente precisa para provocar melhoria, né? Então, novamente, parabéns, meninos, vocês fazem um trabalho formidável. Mas te respondendo sobre as empresas do setor calçadistas que estão hesitando em adotar práticas mais sustentáveis, eu prolifero e estendo essa resposta a todos, né? Não só empresas, mas nós consumidores. Eu penso, quando a gente fala de sustentabilidade, é rever consumo de energia, né? Muitas vezes eu preciso deixar meu computador ligado se eu não estou usando. Aquela luz que eu deixei no quarto ou na sala e ninguém está lá, é necessário? Então, o consumo de energia dá uma atenção especial ao quanto eu estou consumindo, incentivar economias circulares. Eu fico muito feliz em ver o sistema de brechó crescendo cada vez mais. Na nossa empresa, nós temos um arquivo enorme, onde muitas vezes há interesse de produzir uma peça que foi feita há 40 anos atrás, e grande maioria das vezes nós
nós não temos e não conseguimos duplicar aquela qualidade que foi feita há muito tempo. Então, ver brechós proliferando e pessoas reciclando, ressignificando e reutilizando roupas e artigos, bolsas que já foram feitas no passado, nesse formato de economia circular, é muito gratificante e muito fashionista, de certo modo. Eu falando aqui como colaborador da indústria. Também pensar, ter esse olhar para uma mobilidade mais sustentável. Eu sou felizardo de poder pedalar para o meu trabalho. Eu ando de bicicleta aqui na minha cidade para ir tudo e qualquer lugar. Eu tento ter uma mobilidade mais sustentável. Eu sei que em grandes cidades muitas vezes isso não é possível, mas também vale a pena pensar em outras alternativas, do tipo dividir carona entre colegas. Quando eu vou na padaria eu preciso ir de carro, aquela volta no vizinho, no amigo, na amiga, eu preciso ir de carro, eu posso dar uma caminhada. Um outro ramo da sustentabilidade que muitas vezes não é explorado ou dado a sua devida atenção é a diversidade e inclusão em empresas. O Brasil é conhecido como um país extremamente diverso, mas muitas vezes a diversidade de funcionários e inclusividade nas empresas há chances de melhoria, né? E mais do que tudo, gente, é rever o nosso consumo de plástico, né? Eu convido a todos a fazer essa experiência muito simples, que é de prática aqui na Alemanha. O plástico ele é reciclado aqui, como outros grandes países que têm essa oportunidade, mas eu faço esse convite a vocês ouvintes, né, de pegar um saco plástico e ali dentro, durante uma semana, tu separar todo o teu plástico que tu vai consumir. Eu tenho certeza que todos vocês vão ficar, de certo modo, impressionados com o grande volume de plástico que, infelizmente, a gente consome proveniente de embalagens, enfim, né? É uma experiência que eu acho muito válido para clicar e educar e ter esse olhar de que a sustentabilidade precisa ter o seu respeito e a sua atenção mais do que nunca. Novamente, muito obrigado, é um prazer ter tido essa oportunidade de conversar aqui com vocês. Legal, Kleber. Essa questão das parcerias, né, e de todas as ajudas aí, para a gente ter o resultado final, sintetiza quando a gente fala sobre sustentabilidade em qualquer empresa, né? As nossas ações do dia a dia e as parcerias que a gente faz, independente aí entre empresas ou nós como consumidores, com nossa sociedade, o que a gente pode contribuir em conjunto para buscar um futuro melhor. Acho que é o que a gente sempre busca, que a gente esteja junto para buscar um futuro melhor para todos, né? Não só para nossas gerações atuais, mas as futuras também. E eu queria, então, te agradecer pela participação aqui, pelo papo, Kleber, foi muito gostoso. A gente abordou diversos temas aí dentro da indústria calçadista, desde os materiais, né, até o consumidor, passamos por todos os processos aí. E sempre ficamos de portas abertas aqui para a gente poder discutir esse tema, que você possa voltar mais vezes. Obrigado aí por trazer seus conhecimentos aqui para todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade. E só fazendo mais um comentário na linha que vocês falaram agora no final, né, que realmente a gente mostra, e ficou bem claro, né, que a sustentabilidade não se faz sozinho, né? Como são soluções complexas, são soluções holísticas que a gente tem que ter, a gente precisa realmente de parcerias, precisa trabalhar todos juntos, não só a indústria, o consumidor, os lojistas, todo mundo em cada área tem que estar atuando de forma junta para conseguir buscar esse ideal da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Então, agradecer novamente ao Kleber, agradecer novamente a quem está nos escutando e nos assistindo e dizer que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do nosso podcast.